pênalti. Ele ganha do Jorge Costa no duelo físico com enorme facilidade, mas enorme. Passou como um trator. Força. Garra. Agilidade. E precisão. Adriano foi um dos jogadores mais completos do cenário do futebol. Apesar do seu auge não durar muito tempo, ele fez total diferença por onde passava. Ele tinha muita força física, era veloz e resistente. Era quase impossível desmarcá-lo no 1 a 1 ou até mesmo 2 contra 1. O cara era um tanque. A sua precisão com o pé esquerdo era um absurdo e não importava a distância. Se tinha 1% de chance de fazer o gol, ele ia lá e fazia. Adriano Leite Ribeiro, conhecido como Adriano Imperador. Nascido na Vila Cruzeiro em 17 de fevereiro de 1982. Venha comigo e veja a trajetória do craque brasileiro, mas antes deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Obrigado desde já. Adriano chegou ao Flamengo em 1991, com 9 anos de idade, onde se destacou no futsal e logo se mudou para os gramados. Primeiro foi lateral esquerdo até o seu último ano, quando foi vice-campeão da Copa BH Júnior em 1999. Até que, sob comando de Carlos Alberto Torres, viu seu potencial ofensivo e colocou no ataque. Foi promovido ao time profissional em 2000 e estreou no dia 2 de fevereiro contra o Botafogo no torneio Rio-São Paulo. 4 dias depois, marcou contra o São Paulo, na mesma competição. E no mesmo ano, ainda com 18 anos, o atacante foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. O jogador impressionou a todos desde cedo, com uma grande força física e um poderoso chute de pé esquerdo. Em sua primeira passagem pelo Flamengo, ele jogou 46 jogos, fez 11 gols e uma assistência. Em 2001, ele foi vendido para o Internazionale de Milão. Em sua estreia, em 15 de agosto, marcou um belo gol contra o Real Madrid, na disputa do troféu Santiago Bernabéu. La barrera y que caiga dentro. Ahí hay lío en la barrera, atención al disparo. ¿Cómo le pegó Adriano? ¿Cómo le pegó Adriano? A sua primeira passagem pela Internazionale foi bem curta. Adriano fez apenas 13 jogos e 1 gol. Em seguida foi emprestado para o Fiorentina. Apesar de jogar bem no Brasil, não foi o suficiente para que continuasse na Inter por causa da concorrência. Assim foi emprestado à Fiorentina e em seguida foi jogar no Parma. Pela Fiorentina, apesar de ficar pouco tempo, Adriano performou muito bem e ele jogou 15 jogos e fez 6 gols e nenhuma assistência. E pelo Parma ele fez 44 jogos, 27 gols e nenhuma assistência também. Em 2004, ele voltou para a Internazionale. Em sua primeira temporada, marcou 15 gols em 16 partidas, uma média de quase 1 gol por partida. Com essas atuações, garantiu-se titular absoluto na equipe italiana e ficou conhecido pelo apelido El Imperador. Ele ganhou títulos importantes para a Inter, como a Copa da Itália de 2004, 2005 e 2005-2006. No entanto, em 2006, logo após a morte de seu pai, a carreira de Adriano começou a declinar. Ficou quase 1 ano sem marcar pela Inter. No ano seguinte, ele foi suspenso pelo técnico Roberto Mancini e nem foi registrado para a Liga dos Campeões, de 2007 e 2008. Ele falou em entrevista à imprensa italiana que quando estava deprimido, recorria ao álcool, e com isso o impedia de focar nos treinos. Ele tentou recomeçar nos jogos da Série A na Copa da Itália, mas foi liberado para voltar para o Brasil para melhorar sua forma física. Em sua segunda passagem pelo clube italiano, foi seu auge. Ele jogou 142 jogos e fez 71 gols e 15 assistências. À sua volta ao Brasil, ele estreou pelo São Paulo. O time paulista conseguiu convencer o clube italiano ao liberá-lo por um empréstimo de 6 meses.
Assim, o atacante jogou o primeiro semestre de 2008 no São Paulo. Não conseguiu dar ao clube o tetratítulo da Libertadores, mas fez um bom trabalho, marcando 17 gols em 28 jogos, 6 no Campeonato Sul-Americano e 11 no Campeonato Paulista. Após a eliminação de São Paulo na Copa da Libertadores, o jogador deixou o clube e nem atuou mais pelo tricolor no Campeonato Brasileiro. Porém, após a sua passagem pelo São Paulo, Adriano voltou para a Itália, jogou alguns meses e teve um papel importante, principalmente na Liga dos Campeões. Ele foi muito importante também na Série A, no início de 2008 e 2009, e chegou a marcar 100 gols no campeonato italiano. Em abril de 2009, Adriano simplesmente deixou os treinos da Internazionale e voltou para o Brasil sem permissão. Os dias se passaram e sua morte chegou a ser especulada. A falsa notícia que Adriano subiu o morro da Chatuba no Complexo do Alemão disseram que ele foi assaltado e morto por traficantes, mas um representante negou a notícia. Adriano chegou a morar com os parentes da Vila Cruzeiro, favela onde nasceu. Alguns dias após o seu desaparecimento, ele deu uma entrevista coletiva. Ele anunciou que tinha a intenção de se aposentar por um tempo indeterminado, o que podia durar até 3 meses, pois havia perdido a alegria de jogar futebol. Após 3 semanas de incerteza sobre a sua carreira, se seu contrato com a Internazionale vai continuar ou não, o clube anunciou em seu site oficial no dia 2 de abril a rescisão amigável do contrato do centroavante brasileiro. Seu retorno ao Flamengo foi oficial no dia 6 de maio. Estreou no dia 31 de maio contra o Atlético Paranaense, marcando seu segundo gol na vitória por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Logo após a partida, o jogador foi destaque nos principais jornais. Teve grandes atuações no dia 12 de setembro contra o Sport, onde marcou 2 gols na vitória por 3-0. No Brasileirão daquele ano, Adriano foi, junto com o Petkovic e o treinador Andrades, o grande destaque do Flamengo na competição. Ao fim do torneio, o Flamengo conquistou o título brasileiro e o Imperador foi artilheiro do Brasileirão junto com o Diego Tardelli, do Atlético Mineiro. Em 2010, atuou com Wagner Love, formando a dupla que ficou conhecida como Império do Amor. Depois de perder o pênalti na final da Copa Rio, em que o Flamengo perdeu para o Botafogo por 2-1, a torcida passou a pressioná-lo bastante. Pouco depois, o Flamengo foi eliminado da Libertadores da América para a Universidade de Chile, onde Adriano marcou seu último gol com a camisa carioca rubro-negro, na vitória por 2-1 sobre o time chileno, mas foram eliminados após perder o jogo na ida no Maracanã por 3-2. Após a eliminação, começaram a se espalhar fortes rumores sobre a ida do atacante para Roma. Em sua segunda passagem pelo Flamengo, ele jogou 46 jogos, fez 34 gols e 13 assistências. Em meia polêmica, seu empresário Gilmar Rinaldi confirmou em 27 de maio de 2010 que Adriano jogaria pela Roma na temporada 2010-2011. No entanto, o contrato ainda não foi assinado e Adriano viajou para a Itália para acertar os detalhes. Foi apresentado oficialmente no estádio Flamino no dia 9 de junho com a camisa 8. Assinou o contrato de 3 anos com a equipe de Roma. Em 8 de março de 2011, a Roma anunciou em seu site oficial que o contrato de Adriano foi rescindido por consentimento mútuo, principalmente devido ao seu comportamento inadequado fora de campo e mau comportamento no desempenho nas partidas. O atacante deixou o clube sem marcar um único gol em uma partida oficial, sendo o único gol marcado na estreia em um amistoso. Adriano chegou ao Corinthians no dia 29 de março de 2011, onde passou algumas semanas se recuperando. Em 19 de abril, enquanto continuava se recuperando para o seu retorno ao campo, ele rompeu o tendão de Aquiles e foi submetido a uma cirurgia imediata, afastando-o por aproximadamente 6 meses.
Após 6 meses de recuperação, ele finalmente estreou pelo Timão em 9 de outubro, na vitória por 3-0 sobre o Atlético Goianiense. Ele marcou seu primeiro gol pelo Corinthians no dia 20 de novembro contra o Atlético Mineiro. Com a entrada do técnico Tite, ele deixou Adriano no banco por várias partidas no início do ano. Voltou a jogar como titular no dia 19 de fevereiro, contra o São Caetano. Uma semana depois, ele marcou na vitória por 1-0 sobre o Botafogo. Em 5 de março, após outro ato irresponsável, foi suspenso pelas partidas seguintes do Campeonato Paulista e da Libertadores. 2 dias depois, o clube o dispensou. Em sua passagem pelo Corinthians, ele jogou 8 jogos e fez 2 gols e deu nenhuma assistência. Poucos dias após a expulsão de Adriano pelo Corinthians, o Flamengo começou a conversar com o jogador, mas o Adriano continuava com um problema no tendão de Aquiles esquerdo, então uma nova cirurgia foi necessária e ele ficou afastado por mais 3 meses. 3 meses depois, o Flamengo voltou a procurar e Adriano, já curado e sem restrições, então ele assinou com o clube. Como a última vez que jogou pelo Flamengo, Adriano vestiu a lendária camisa 10 de Zico em 2009-2010, que estava sem dono desde a saída do Ronaldinho Gaúcho. Adriano disse que estava pronto para estrear com a camisa rubro-negra. Apesar disso e de divulgar os desejos de ser o camisa 10 do Flamengo, o jogador se envolveu em várias polêmicas, faltou aos treinos, estava claramente fora de forma e assumiu publicamente seus problemas nas boates do Rio de Janeiro. Na tarde do dia 6 de novembro de 2012, o diretor do futebolzinho confirmou que o Flamengo rescindiria o contrato do jogador, que novamente, em sua carreira polêmica, teria perdido os últimos treinos do clube para participar de uma balada, encerrando seu terceiro período no clube sem sequer marcar um gol e nem jogar nenhuma partida oficial. Após 2 meses de treinamento no Atlético Paranaense para aprimorar suas habilidades físicas, o jogador foi contratado oficialmente no dia 11 de fevereiro de 2014, via Facebook. Adriano celebrou um contrato de performance pelo qual recebia um valor adicional ao seu salário com base de desempenho e metas. Após uma ausência de 22 meses longe dos gramados, ele fez a sua estreia pelo Atlético Paranaense e entrou nos últimos minutos finais na derrota do Atlético em cima do The Strongs por 2-1. Após a eliminação do Atlético Paranaense na Libertadores, o Adriano voltou a faltar novamente nos treinos. Em 11 de abril de 2014, o Atlético Paranaense rescindiu seu contrato por faltar no seu segundo treino. Apesar da demissão, ainda tinha clube no exterior que tinha interesse no jogador e assim, após deixar o Furacão, uma nova equipe o contratou. Em dezembro de 2014, foi anunciado que Adriano jogaria pelo Le Havre da França. No entanto, o acordo dependeria do pagamento de 20 milhões de euros da parte de Christopher Maiolotti, o empresário que comprou o clube. Anunciou que o pagamento do comerciante não havia sido confirmado e, portanto, as negociações de Adriano foram abandonadas. Depois de quase 2 anos de inatividade, ele voltou ao futebol em 29 de janeiro de 2016, assinado pelo Miami United, clube da 4ª divisão dos Estados Unidos. No entanto, ele jogou apenas uma partida, marcou um gol de pênalti e deixou o time no dia 27 de maio. Apesar de uma carreira turbulenta, Adriano deixou seu legado. Em seu auge, foi um dos melhores do mundo, um jogador imparável, que hoje em dia é quase impossível de se ver. O cara era realmente um tanque, não tinha como segurar. É uma pena conseguir jogar pouco tempo nesse alto nível, mas fez o que tinha que ser feito, e hoje o que nos resta é apenas as lembranças de Adriano, o Imperador.